Olá, paz seja convosco. É com satisfação que dou as boas-vindas aos estudantes do curso de Teologia. Dando a continuidade, com a pastoral urbana. No vídeo anterior apresentei 4 temas de discursivas. Aqui, apresento as respostas de cada tema. Tema 1. A importância da compreensão da história da cidade e seu papel na sociedade. Resposta. A história de uma cidade é fundamental para entender como ela se desenvolveu, sua cultura, valores e desafios únicos. Para a Igreja, isso implica em reconhecer a identidade da cidade e as necessidades espirituais de sua população. O conhecimento da história também permite que a Igreja se integre de maneira mais eficaz na vida da cidade. Tema 2. Desafios da urbanização global, incluindo o crescimento populacional e questões sociais. Resposta. A urbanização global apresenta desafios significativos, como o rápido crescimento populacional e problemas sociais complexos. A Igreja pode responder a esses desafios envolvendo-se ativamente na resolução de problemas sociais, promovendo a justiça social e oferecendo apoio prático às comunidades necessitadas. Tema 3. A transição do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. Resposta. O Brasil passou por uma transição marcante de uma nação rural para uma nação urbana. A Igreja deve se adaptar a essa mudança, reconhecendo a diversidade e as necessidades das áreas urbanas. Isso envolve a criação de estratégias de evangelização que sejam relevantes para os habitantes urbanos e a promoção de uma presença significativa da Igreja nas cidades. Tema 4. O maior desafio da pastoral urbana: divulgar a presença da Igreja na cidade e promover a comunicação e a solidariedade com os habitantes urbanos. Resposta. O maior desafio da pastoral urbana é criar uma conexão real e significativa com os habitantes urbanos. Isso envolve comunicar a mensagem da Igreja de maneira acessível e relevante, promovendo a solidariedade e envolvendo-se ativamente em questões urbanas. A Igreja deve ser um agente de mudança positiva na cidade, promovendo valores cristãos de amor, compaixão e justiça. Hoje, vamos começar nossa discussão explorando a influência do ministério do apóstolo Paulo na ação da Igreja na cidade. Este quadro de introdução fornecerá uma visão geral do que abordaremos nesta apresentação e destacará por que o ministério de Paulo é uma referência crucial para a Igreja na cidade. Iremos examinar as características do trabalho de Paulo. Isso inclui a criação de novas igrejas e o trabalho em equipe. Vamos explorar como esses elementos desempenharam um papel fundamental em seu ministério na cidade. Outro ponto, abordaremos o maior desafio que a pastoral urbana enfrenta hoje. Discutiremos como tornar pública a presença da Igreja na cidade e fundamentar nossas ações na base bíblica, inspirada pelo exemplo de Paulo. Falaremos sobre como a Igreja está diretamente relacionada à vida comunitária. Examinaremos como a evangelização desempenha um papel vital na construção de uma sociedade cristã e equitativa. Mergulharemos nas motivações que impulsionaram Paulo em seu ministério. Isso inclui sua paixão por Cristo, seu amor pela Igreja, sua convicção de chamado e sua compaixão pelas necessidades das pessoas. Analisaremos as estratégias que Paulo empregou em suas viagens missionárias. Vamos explorar como ele impactou o mundo urbano e como suas estratégias eram guiadas por sua fé. Destacaremos a importância da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Exploraremos como Paulo foi preenchido e direcionado pelo Espírito Santo em seu ministério. A apresentação abordará a vida e o trabalho do apóstolo Paulo, com um foco especial em suas estratégias missionárias e liderança na expansão do cristianismo. Começaremos explorando as características distintivas do trabalho de Paulo, incluindo seu papel na fundação de novas igrejas e sua ênfase no trabalho em equipe. Em seguida, discutiremos o maior desafio da pastoral urbana, considerando como tornar pública a presença da Igreja na cidade, inspirados pela abordagem de Paulo, fundamentada na base bíblica. Destacaremos a importância da Igreja na vida comunitária e na construção de uma sociedade cristã e equitativa, e exploraremos as motivações missionárias que impulsionaram Paulo em sua missão, incluindo sua paixão por Cristo, pela Igreja, sua convicção do chamado e a preocupação pelas necessidades das pessoas.
Analisaremos as estratégias missionárias de Paulo, com foco em suas viagens missionárias e na pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Destacaremos como a palavra de Deus e o poder de Deus devem andar juntos para um evangelismo eficaz. Aprofundaremos o tema da plantação de igrejas por Paulo, explorando sua seleção estratégica de cidades e a importância de estabelecer bases missionárias nessas cidades-chave, como Tessalônica, Corinto e Éfeso. Além disso, discutiremos o apoio estrutural crucial fornecido pela Igreja de Antioquia ao ministério de Paulo, enfatizando a importância de relatórios e conexões com a igreja de origem. A apresentação também destacará a ênfase de Paulo na formação de novos líderes, investindo em sua liderança e desenvolvendo seu potencial. Exploraremos princípios bíblicos para a seleção de líderes e a importância de reconhecer e valorizar a liderança, seguindo o exemplo de Jesus e seus apóstolos. Agora, vamos aprofundar nossa análise, explorando as características que definiram o trabalho de Paulo, e como essas características podem servir de guia para a igreja nas cidades modernas. Vamos examinar dois aspectos-chave: o estabelecimento de novas igrejas e o valor do trabalho em equipe. Estabelecimento de novas igrejas. Quando olhamos para o ministério de Paulo, uma característica proeminente é o estabelecimento de novas igrejas. Ele não apenas pregou o Evangelho, mas também plantou comunidades de fé em várias cidades. Vamos explorar como essa estratégia de plantação de igrejas pode ser adaptada para as realidades urbanas de hoje. Como podemos seguir o exemplo de Paulo na expansão do reino de Deus em nossas cidades? Trabalho em equipe. Outra característica essencial das atividades de Paulo nas cidades foi o trabalho em equipe. Ele não trabalhava sozinho, mas contava com colaboradores. Quero enfatizar que isso não foi uma simples escolha, mas uma estratégia que contribuiu significativamente para o sucesso de sua missão. Vamos explorar como o trabalho em equipe pode ser um fator-chave na eficácia da igreja na cidade. Como podemos formar equipes colaborativas e diversificadas que fortaleçam nossa ação nas comunidades urbanas? Agora, vamos abordar o maior desafio que enfrentamos na ação da igreja na cidade. É crucial tornar pública a presença da igreja em um ambiente onde a fé muitas vezes é mantida em âmbito privado. Vamos explorar como podemos superar esse desafio e, para isso, vamos estabelecer uma base sólida na Bíblia, inspirados pelo exemplo de Paulo. Por que esse é um desafio tão relevante hoje? Na sociedade contemporânea, há uma tendência crescente de relegar a fé a um espaço privado, deixando-a de lado nas esferas públicas. No entanto, nosso chamado como igreja é ir além desse isolamento espiritual e levar a mensagem do Evangelho para o domínio público. Base bíblica para a ação na cidade. Para fundamentar nossa abordagem na cidade, voltamo-nos para as Escrituras. A Bíblia é nossa bússola, e nela encontramos inúmeras diretrizes sobre como a igreja deve se envolver na comunidade. É aqui que o exemplo de Paulo se torna inspirador. Paulo não apenas pregou em cidades, mas também construiu pontes entre sua fé e a vida pública. Ele demonstrou que a fé cristã não é para ser mantida em segredo, mas sim compartilhada e vivida de forma visível. A sua paixão por Cristo, seu amor pela igreja e sua convicção de chamado motivaram a tornar pública a presença da igreja na cidade. A Bíblia nos fornece um roteiro para enfrentar esse desafio. Através do exemplo de Paulo, podemos entender como ser sal e luz na cidade, influenciando a cultura e transformando vidas. Vamos agora explorar a importância da igreja no contexto comunitário e seu papel fundamental na construção de uma sociedade cristã e equitativa. Esta é uma peça central do nosso trabalho inspirado pelo exemplo de Paulo. O papel da igreja na comunidade. A igreja não é uma entidade isolada, ela está profundamente enraizada na vida comunitária. Assim, a igreja vive junto com a comunidade, ora junto, age junto, e todos cooperam para o bem de todos. Esta colaboração é crucial para entendermos o que significa ser uma igreja genuína, construindo uma sociedade baseada em valores cristãos e justiça. A evangelização como elemento-chave. A evangelização desempenha um papel central nesse processo.
Ela leva a comunidade eclesiástica a agir em conformidade com os mandamentos de Nosso Senhor, dando um propósito claro à sua existência. A força da Igreja atualmente só pode ser verdadeiramente medida quando a evangelização se torna uma prática contínua, levando a mensagem das boas novas a todos que ainda não a ouviram. Este é um ato empoderado pelo efeito polarizador do Espírito Santo, que nos impulsiona a conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Aprendendo com Paulo. Agora, vamos explorar o exemplo inspirador de Paulo. Ele não apenas pregou em cidades, mas também construiu pontes entre a fé e a vida pública, impactando a cultura e transformando vidas. Para entendermos a motivação e as estratégias de Paulo, precisamos responder a duas perguntas-chave. O que motivou Paulo a realizar essa missão? Apesar da hostilidade e perseguição de seu próprio povo, Paulo estava profundamente motivado a evangelizar, plantar igrejas e organizar comunidades. Algo poderoso o impelia. Chamamos isso de suas motivações missionárias. O que o movia a se dedicar a missões? Quais estratégias missionárias ele utilizou? Além das motivações, também vamos analisar as estratégias que Paulo empregou em sua campanha missionária. Como ele enfrentou os desafios, superou a oposição e alcançou sucesso. O que podemos aprender com suas abordagens para transformar nossa sociedade atual por meio da obra redentora e reconciliadora de Jesus Cristo? Agora, vamos mergulhar nas motivações profundas que impulsionaram o apóstolo Paulo em sua missão, pois a compreensão de suas motivações pode iluminar nossos próprios esforços missionários. Paulo era um exemplo inspirador e notável de dedicação à causa do Evangelho, e suas motivações são cruciais para entendermos seu impacto duradouro. Paixão por Cristo. A primeira e fundamental motivação de Paulo era sua paixão ardente por Cristo. Seu amor fervoroso por Jesus era o fio condutor de todo o seu ministério. Essa paixão o mantinha focado na vontade de Cristo e o impelia a espalhar as boas novas. Hoje, podemos e devemos falar sobre um amor ardente por Cristo e sua obra. De fato, Jesus nos exorta a reavivar nosso primeiro amor. 2. Paixão pela Igreja. Paulo não apenas amava a Cristo, mas também nutria um profundo amor pela Igreja. Esse amor pela Igreja o impulsionava a sofrer por ela, assim como Cristo sofreu. Paulo considerava os membros da Igreja como seus próprios filhos e os aconselhava com cuidado. Devemos aprender a amar a Igreja como Paulo amava, reconhecendo-a como o corpo de Cristo e uma parte essencial de nossa missão. 3. Convicção do seu chamado. Paulo tinha convicção de que seu chamado como apóstolo era divinamente ordenado. Ele não se considerava menos do que os 12 apóstolos originais, pois teve um encontro significativo com o Senhor em sua jornada para Damasco. Essa convicção o sustentava, mesmo diante das adversidades e perseguições. Hoje, precisamos refletir sobre nossa própria vocação e a forma como a vivenciamos. 4. Necessidade das pessoas. Outro fator que motivou Paulo foi sua profunda compaixão pelas pessoas e sua convicção de que o mundo precisava do Evangelho. Ele buscava ativamente levar as boas novas a todos, reconhecendo a necessidade espiritual das pessoas. Vivemos em tempos desafiadores, onde o mundo clama por Deus. Como Paulo, devemos ser instrumentos de mudança. 5. Convicções teológicas. Por fim, Paulo não era influenciado por todas as correntes doutrinárias de sua época, mas permanecia fiel às suas convicções teológicas. Ele nos alerta a não nos deixarmos levar por cada vento de doutrina. Assim, devemos fortalecer nossas próprias convicções e adaptar nossa linguagem teológica para que ela seja relevante e eficaz em nossa realidade. Paulo, movido por essas motivações, deixou um legado duradouro no campo missionário, e podemos aprender muito com sua paixão, amor pela Igreja, convicções e compaixão pelas pessoas. Essas são as forças que moldaram sua missão e podem moldar a nossa também. Vamos explorar as estratégias missionárias que Paulo empregou durante suas notáveis viagens missionárias, um elemento crucial em seu ministério. Essas estratégias são reveladoras de seu compromisso em compartilhar o Evangelho com o mundo. 1. Baseando-se na experiência de conversão e regeneração.
Paulo, a partir de Atos 13, empreendeu 3 viagens missionárias que o levaram a pregar em diversas cidades importantes. Sua estratégia missionária era enraizada em sua própria experiência de conversão e regeneração. Ele compartilhava sua história pessoal, como alguém que havia experimentado uma transformação profunda através de Jesus Cristo. A mensagem central de Paulo era a reconciliação com Deus por meio de Cristo, que resultava na transformação em novas criaturas. Portanto, uma das estratégias-chave de Paulo era enfatizar essa transformação radical que o Evangelho proporciona. 2. Indo além dos muros da igreja. Outro aspecto notável da estratégia de Paulo era sua disposição de ir além dos muros da igreja. Ele não limitava sua pregação ao ambiente religioso, mas entrava corajosamente no mundo secular da sociedade romana. Isso incluía enfrentar o governo, as instituições e as crenças religiosas da época. Paulo não estava interessado apenas em criar comunidades isoladas, mas em transformar a sociedade como um todo com a mensagem do Evangelho. 3. Adentrando o mundo urbano romano. Paulo também se destacou por entrar no altamente urbanizado mundo romano. Suas viagens o levaram a cidades importantes e centros urbanos influentes. Essa escolha estratégica permitiu que o Evangelho alcançasse um público diversificado e multicultural, uma vez que as cidades eram pontos de encontro de diferentes culturas e religiões. 4. Pregando no poder do Espírito Santo. Um componente vital de suas estratégias missionárias era a dependência do poder do Espírito Santo. Paulo não confiava apenas em suas habilidades retóricas ou conhecimento teológico, mas reconhecia a necessidade da habilitação divina. Ele entendia que a verdadeira transformação acontecia quando o Espírito Santo agia. Paulo buscava inspiração e direção do Espírito em suas pregações e ações missionárias. Assim, ao analisar as estratégias de Paulo, podemos apreciar a ousadia de sua abordagem, sua ênfase na experiência de conversão, sua disposição de desafiar o status quo da sociedade e sua dependência do poder do Espírito Santo. Esses elementos não apenas moldaram sua missão, mas também oferecem valiosas lições para nosso próprio engajamento missionário. Vamos explorar algo fundamental no ministério de Paulo, algo que o impulsionou em sua missão e que continua sendo uma pedra angular para nosso evangelismo eficaz, a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Paulo e o poder do Espírito Santo. Paulo, como já vimos, foi alguém disposto a levar o Evangelho para onde quer que fosse, mesmo que isso significasse enfrentar perseguições e prisões. No entanto, o que torna isso verdadeiramente notável é o fato de que ele fez tudo isso com base no poder do Espírito Santo. Paulo estava plenamente consciente de sua dependência do Espírito Santo em todos os aspectos de seu ministério. Desde o chamado inicial para pregar até a capacitação diária para enfrentar as adversidades, o Espírito Santo desempenhou um papel fundamental em sua jornada missionária. Foi o próprio Espírito Santo quem o chamou, o enviou, capacitou e apoiou em todas as situações. Por que a pregação atual pode não ser tão eficaz como nos tempos da igreja primitiva? Hoje, muitas vezes nos perguntamos por que nossa pregação não atinge o coração das pessoas da mesma forma que nos tempos da igreja primitiva. Paulo enfrentou a perseguição, mas sua mensagem ressoou profundamente. A resposta pode estar na dependência do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nutrindo e vivificando a mensagem, nossas palavras se tornam vazias. A verdade é que a mensagem do Evangelho não pode ser transmitida como um simples discurso moral, um discurso político ou um desabafo emocional. Somente o Espírito Santo pode transformar a mensagem em algo que penetra o coração das pessoas. Ele é o agente divino que pode transformar um coração de pedra em um coração de carne, como as Escrituras nos dizem. A importância do equilíbrio, a Bíblia e o poder de Deus. A chave para o evangelismo eficaz está no equilíbrio entre a Bíblia e o poder de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, expressa pelo Espírito Santo, e é a fonte da verdade. No entanto, não podemos confiar apenas na Bíblia sem depender do poder do Espírito Santo. Fazer isso nos tornaria meros estudiosos da lei, incapazes de efetuar uma transformação real. Da mesma forma, não podemos depender apenas do poder de Deus sem a Bíblia.
Isso nos tornaria cristãos superficiais, desprovidos do alicerce sólido da verdade. Portanto, o evangelismo eficaz hoje requer um equilíbrio, conhecer a palavra de Deus e depender do poder do Espírito Santo para que a mensagem que pregamos seja verdadeiramente transformadora. Vamos explorar um aspecto importante do ministério de Paulo, sua estratégia na plantação de igrejas. Em vez de simplesmente construir igrejas em todos os lugares por onde passava, Paulo tinha uma abordagem cuidadosa e estratégica para essa tarefa. Paulo e a seleção de cidades estratégicas. Paulo não escolhia cidades aleatoriamente para estabelecer igrejas. Ele tinha um critério bem definido. Sua estratégia missionária o levava a investir seu tempo e esforço apenas nas cidades que ele considerava valiosas em termos de propagação do Evangelho. Ele evitava cidades pequenas e optava por centros estratégicos. Por exemplo, ele focava em cidades importantes como Listra, Antioquia da Pisídia, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e até mesmo Roma, a capital do Império Romano. A escolha dessas cidades não era aleatória. Paulo sabia que atingindo esses centros, a mensagem do Evangelho teria maior alcance e impacto. Organização de novos convertidos em igrejas locais. Paulo não apenas pregava o Evangelho, mas também se preocupava em organizar os novos convertidos em igrejas locais. Ele percebia a importância de cultivar uma comunidade de fé em um local específico. Isso facilitava a instrução, a celebração da ceia do Senhor, a adoração a Deus e a participação no crescimento do cristianismo. Tessalônica, Corinto e Éfeso, por exemplo, se tornaram bases missionárias em suas respectivas regiões, graças ao cuidado de Paulo em organizar os convertidos em comunidades locais. Ele queria que essas igrejas locais fossem inspiradas, instruídas e capacitadas a serem parte ativa do plano de expansão do cristianismo. Repensando a plantação de igrejas hoje. Hoje, talvez precisamos repensar nossa abordagem em relação à plantação de igrejas. Às vezes, optamos por reuniões caseiras, pequenos grupos, em vez de plantar novas igrejas. No entanto, é importante reconhecer que há uma diferença significativa entre uma grande igreja com grupos pequenos e uma igreja pequena em si. A plantação de novas igrejas é uma estratégia crucial que não deve ser subestimada. Portanto, podemos considerar a implantação de novas igrejas como uma estratégia de missão importante. Devemos superar o medo de dividir grandes igrejas em pequenas comunidades onde a comunicação e o estudo da palavra podem ser feitos com mais diligência. Vamos explorar agora a estratégia inteligente que Paulo usou para escolher as cidades onde plantaria igrejas. Em vez de dispersar seus esforços em todos os lugares, ele selecionou com precisão quais cidades valiam o investimento missionário. Paulo e a seleção de cidades estratégicas. Paulo não era um missionário que simplesmente construía igrejas em qualquer lugar por onde passava. Ele tinha uma abordagem estratégica, escolhendo cuidadosamente centros que priorizava para a plantação de igrejas. Seu critério era bem definido, e ele evitava cidades pequenas, focando em centros estratégicos. Por exemplo, Paulo dirigiu seus esforços missionários para cidades importantes como Listra, Antioquia da Pisídia, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e até mesmo a grandiosa Roma, a capital do Império Romano. A escolha de Paulo não era aleatória. Ele estava consciente de que ao atingir esses centros estratégicos, a mensagem do Evangelho teria maior alcance e impacto. A importância das cidades selecionadas. Cada uma das cidades que Paulo escolheu carregava uma importância única. Por exemplo, Tessalônica se tornou a base missionária da província da Macedônia, Corinto se tornou a base da província da Acaia e Éfeso foi sua base consular na Ásia. Paulo entendia que, para novos convertidos, compartilhar a fé em um lugar específico era crucial. Então, ele organizava esses convertidos em igrejas locais. O objetivo de Paulo era claro: facilitar maneiras pelas quais esses convertidos pudessem ser inspirados, instruídos, celebrar a ceia do Senhor, adorar a Deus e participar do plano de expansão do cristianismo. Sua estratégia era eficaz e resultou na propagação do Evangelho em todo o mundo conhecido na época. Repensando a estratégia hoje.
Hoje, talvez possamos aprender com Paulo ao repensar nossa abordagem para a plantação de igrejas. Muitas vezes, optamos por reuniões caseiras, pequenos grupos, em vez de plantar novas igrejas. No entanto, é importante reconhecer que há uma diferença significativa entre uma grande igreja com grupos pequenos e uma igreja pequena em si. Precisamos considerar a plantação de novas igrejas como uma estratégia de missão importante. Devemos superar o medo de dividir grandes igrejas em pequenas comunidades, onde a comunicação e o estudo da palavra podem ser feitos com mais diligência. Isso, em última análise, pode resultar em um impacto mais eficaz na propagação do Evangelho. Neste ponto, vamos explorar como o apóstolo Paulo percebeu a importância de estabelecer bases missionárias em cidades estratégicas durante seu ministério. Ele não optou por construir igrejas em todos os lugares por onde passou, mas sim escolheu sabiamente onde investir seus esforços. Seleção estratégica de cidades. Paulo não desperdiçou tempo em cidades pequenas. Ele escolheu cuidadosamente centros estratégicos onde a mensagem da salvação poderia ter um impacto significativo. Exemplos de cidades selecionadas. Alguns exemplos das cidades-chave em que Paulo focou incluem Listra, Antioquia da Pisídia, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e até Roma, o centro do Império Romano. Cada uma dessas cidades era estrategicamente importante por diferentes motivos. Bases missionárias estabelecidas. Tessalônica tornou-se a base missionária na província da Macedônia, Corinto na província da Caia e Éfeso na Ásia. Paulo percebeu que novos convertidos poderiam compartilhar sua fé mais eficazmente se estivessem integrados nas comunidades locais. Propósito de estabelecer igrejas. Paulo organizou os novos convertidos em igrejas para que pudessem ser inspirados, instruídos, celebrar a ceia do Senhor, adorar a Deus e participar do programa de expansão do cristianismo. Ele entendia a importância de criar uma base sólida para o crescimento da fé. Desafios atuais. Atualmente, o evangelismo é realizado de maneira diferente, muitas vezes sem seguir os princípios exatos de Paulo. A ideia de iniciar novas igrejas pode ser vista de forma diferente, com um foco em subsídios financeiros de grandes igrejas. No entanto, ainda há valor em estabelecer bases missionárias sólidas. Alternativas novas igrejas. Uma alternativa às novas igrejas é investir em reuniões caseiras, como pequenos grupos. Isso requer menos investimento financeiro e líderes estabelecidos. Além disso, ajuda a fortalecer o senso de comunidade entre os membros. Conclusão. Embora as estratégias tenham evoluído ao longo do tempo, a implantação de novas igrejas ainda é uma estratégia importante de missão. Devemos considerar o estabelecimento de bases missionárias nas cidades como uma maneira eficaz de comunicar e estudar a palavra com diligência, promovendo o crescimento espiritual e o alcance das comunidades locais. Um prazer compartilhar com vocês hoje sobre o papel crucial que a Igreja de Antioquia desempenhou no apoio estrutural ao ministério de Paulo, destacando a importância dos relatórios e das conexões com a Igreja de origem. Antioquia, localizada na Síria, desempenhou um papel significativo na história do cristianismo primitivo. Após Jerusalém, foi a cidade mais importante para o desenvolvimento da fé cristã. Foi em Antioquia que a primeira igreja gentia foi estabelecida, e foi lá que os discípulos de Jesus Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. A igreja de Antioquia teve sua origem com cristãos que deixaram Jerusalém após a morte de Estevão. Conscientes do progresso da fé em Antioquia, os apóstolos enviaram Barnabé para prestar auxílio. Posteriormente, Paulo, que havia fugido de Damasco, foi enviado a várias cidades, incluindo Jerusalém, Cesareia e Tarso. Foi Barnabé, um dos primeiros convertidos de Paulo em Jerusalém, que o reuniu em Tarso e o levou a Antioquia para auxiliá-lo no ensino da igreja. O livro de Atos nos revela que a igreja de Antioquia desempenhou um papel vital no comissionamento de pessoas para o trabalho missionário, conforme descrito em Atos 13. A partir dessa base, Paulo iniciou suas primeiras e segundas viagens missionárias. Após cada jornada missionária, ele voltou a Antioquia, não apenas para descansar,
mas também para relatar às lideranças e à congregação o que ele havia realizado em suas missões. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele foi preso em Jerusalém, mas sua intenção permaneceu a mesma: relatar aos irmãos em Antioquia o que havia ocorrido nessa jornada. Essa prática de relatar aos seus apoiadores em Antioquia era fundamental em seu ministério. Ele mantinha fortes relações com a igreja de Antioquia, e sua casa servia como um local de apoio espiritual e moral. Embora problemas financeiros não sejam explicitamente mencionados, podemos inferir que eles também estavam presentes, uma vez que os apóstolos frequentemente dependiam do apoio dessas comunidades durante suas viagens missionárias. Em resumo, a igreja de Antioquia desempenhou um papel vital na sustentação do ministério de Paulo, fornecendo apoio espiritual, moral e possivelmente financeiro. Além disso, a prática de relatar suas atividades missionárias a essa igreja era uma estratégia fundamental para manter conexões fortes com sua igreja de origem. Essa cooperação e apoio mútuo entre Paulo e a igreja de Antioquia foram essenciais para o avanço do cristianismo primitivo e continuam a ser um exemplo inspirador para a igreja contemporânea. Este slide enfatiza a necessidade crítica de desenvolver e capacitar líderes, reconhecendo que a liderança é um elemento vital para o sucesso e a continuidade de qualquer missão ou comunidade. Aqui estão os principais pontos a serem explicados. Investir na formação de novos líderes. Este é o ponto central. Significa que devemos alocar tempo, recursos e esforços para treinar e desenvolver indivíduos que possam assumir posições de liderança. A liderança não é apenas inata, mas também pode ser cultivada e aprimorada por meio de orientação e educação. Novos líderes devem surgir. Salienta a importância de identificar novos líderes em potencial dentro da comunidade ou organização. Não devemos depender apenas dos líderes existentes, pois isso pode criar lacunas de liderança no futuro. Novos líderes trazem perspectivas frescas e energias renovadas. Capacitar líderes atuais. Isso significa que os líderes já em posição também devem ser continuamente treinados e capacitados. A liderança está em constante evolução, e os líderes existentes precisam se manter atualizados com as melhores práticas e habilidades relevantes. Garantir a continuidade da missão. Paulo é mencionado como um exemplo, pois ele não apenas fundou comunidades, mas também se concentrou em treinar líderes locais que poderiam assumir a liderança quando ele não estivesse presente. Isso garantiu que a missão continuasse a prosperar, mesmo em sua ausência. Treinamento de líderes locais. O exemplo de Paulo demonstra a importância de treinar líderes locais. Isso implica que as comunidades devem ser autossuficientes em termos de liderança, evitando depender excessivamente de líderes externos. Em resumo, este slide destaca que a formação de liderança é um investimento vital para o crescimento e a sustentabilidade de qualquer missão ou comunidade. O exemplo de Paulo em Atos dos Apóstolos ilustra como a formação de líderes locais pode ser uma estratégia eficaz para garantir a continuidade da missão, fortalecendo as comunidades e permitindo que novos líderes surjam e prosperem. Papel do líder como motivador e incentivador. Neste slide, estamos destacando a importância do líder como alguém que desempenha um papel ativo em inspirar, motivar e incentivar os membros da sua comunidade ou equipe. Aqui estão os pontos-chave a serem esclarecidos. Descoberta de talentos. O líder deve ser como um descobridor de talentos, ou seja, ele deve ter a habilidade de reconhecer as habilidades, dons e potencialidades únicas nos outros. Isso envolve observar atentamente as habilidades e talentos das pessoas dentro da comunidade. Estímulo ao desenvolvimento. Além de identificar talentos, o líder deve ser um catalisador para o desenvolvimento desses talentos. Isso significa que o líder não apenas reconhece as habilidades, mas também as encoraja e fornece suporte para que esses talentos se desenvolvam e floresçam. Manutenção do crescimento da comunidade. O crescimento de uma comunidade ou organização muitas vezes está ligado ao desenvolvimento de seus membros. Quando o líder motiva e incentiva os membros a crescer e utilizar seus talentos, a comunidade como um todo se beneficia. Propagação da mensagem ou missão.
O slide destaca que, seguindo o exemplo de Paulo, esse tipo de liderança é essencial para espalhar a mensagem ou cumprir a missão da organização. Quando os líderes motivam os membros a atingirem seu máximo potencial, isso contribui para a realização bem-sucedida da missão. Liderança eficaz. A liderança eficaz envolve inspirar, orientar e apoiar os outros. Os líderes devem agir como modelos e mentores, mostrando o caminho e incentivando o crescimento daqueles sob sua liderança. O exemplo de Paulo em Atos dos Apóstolos demonstra como ele ativamente motivou e incentivou os membros de suas comunidades a desenvolverem seus talentos e potencialidades, o que contribuiu para o sucesso contínuo de sua missão. Em resumo, este slide enfatiza a importância de os líderes desempenharem um papel ativo em motivar, incentivar e desenvolver o potencial dos membros da comunidade ou equipe. Isso é fundamental para o crescimento da comunidade e a realização eficaz da missão, seguindo o exemplo de líderes como Paulo em Atos dos Apóstolos. Princípios bíblicos para a seleção de líderes. Neste slide, estamos explorando princípios fundamentais da Bíblia que podem orientar a seleção de líderes dentro de uma comunidade, organização ou igreja. Aqui estão os pontos-chave a serem explicados. Fidelidade como critério. A fidelidade é um princípio-chave. Isso significa que a seleção de líderes deve levar em consideração a confiabilidade e o compromisso das pessoas. Aqueles que demonstram fidelidade nas pequenas coisas tendem a ser igualmente fiéis nas grandes responsabilidades. A Bíblia frequentemente enfatiza a importância de ser confiável e leal. Capacidade de trabalhar nos bastidores. Isso implica que os líderes não devem ser escolhidos apenas com base em suas habilidades visíveis ou habilidades de liderança evidentes. Muitas vezes, os melhores líderes são aqueles que também estão dispostos a trabalhar nos bastidores, apoiando a missão sem buscar reconhecimento. Essa disposição para o serviço humilde é uma característica valiosa. Oração por sabedoria. A oração desempenha um papel crucial na seleção de líderes. Ao escolher líderes, é apropriado pedir orientação divina e buscar sabedoria por meio da oração. A Bíblia nos encoraja a buscar a vontade de Deus em todas as nossas decisões, incluindo a seleção de líderes. Avaliação dos talentos e dons. Cada indivíduo tem talentos e dons únicos. Como líderes, é importante reconhecer e avaliar esses talentos para atribuir funções adequadas dentro da comunidade. A Bíblia nos ensina que todos têm um papel valioso a desempenhar na obra de Deus. Complementaridade de funções. Além de reconhecer talentos individuais, é importante entender como esses talentos se complementam para atender às necessidades da comunidade. A seleção de líderes deve levar em consideração como suas habilidades se encaixam para promover os objetivos e a missão da comunidade. Em resumo, este slide destaca a importância de aplicar princípios bíblicos na seleção de líderes, incluindo a fidelidade, a disposição para trabalhar nos bastidores, a busca de sabedoria por meio da oração e o reconhecimento dos talentos individuais. Esses princípios ajudam a garantir que os líderes selecionados sejam comprometidos, eficazes e bem alinhados com a missão da comunidade, seguindo os ensinamentos e exemplos das Escrituras bíblicas. Reconhecimento e valorização de líderes. Neste slide, estamos enfatizando a importância de reconhecer e valorizar os líderes escolhidos dentro de uma comunidade ou organização. Aqui estão os pontos-chave a serem explicados. Seguindo o exemplo de Jesus e seus apóstolos, a base desse conceito é que Jesus e seus apóstolos reconheceram e valorizaram os líderes que escolheram para desempenhar papéis-chave na propagação de sua mensagem e missão. Eles não apenas selecionaram líderes, mas também demonstraram apreço e reconhecimento por seus esforços. Ambiente de liderança positiva. Quando os líderes são reconhecidos e valorizados, isso cria um ambiente de liderança mais positivo e motivador. Os líderes se sentem encorajados a desempenhar seu papel com dedicação e entusiasmo quando seu trabalho é reconhecido e respeitado. Impacto duradouro na missão. O slide destaca que a escolha e o treinamento eficazes de líderes, juntamente com o reconhecimento, têm um impacto duradouro na missão da comunidade. Líderes motivados e valorizados tendem a ser mais eficazes em liderar e inspirar os membros da comunidade em direção aos objetivos da missão.
Valorização como forma de incentivo. Reconhecer e valorizar líderes não é apenas uma forma de expressar gratidão, mas também de incentivar o crescimento e o desenvolvimento contínuo da liderança. Quando os líderes são valorizados, eles tendem a buscar maneiras de melhorar e servir de maneira mais eficaz. Modelo de reconhecimento. Embora não seja necessário um reconhecimento constante, é importante estabelecer um modelo de reconhecimento de liderança que seja justo e equitativo. Isso pode incluir elogios, oportunidades para liderança expandida e outros gestos de reconhecimento. Em resumo, este slide destaca a importância de reconhecer e valorizar os líderes escolhidos, seguindo o exemplo de Jesus e seus apóstolos. Esse reconhecimento não apenas promove um ambiente de liderança positiva, mas também tem um impacto duradouro na missão da comunidade, incentivando os líderes a desempenhar seu papel com excelência e dedicação. Valorizar os líderes é uma maneira eficaz de apoiar a missão e o propósito da comunidade. Essas lições tiradas de Atos dos Apóstolos nos mostram a importância de investir em liderança, motivar e desenvolver líderes, escolher líderes com base em princípios sólidos e valorizar a liderança como um todo. Ao seguir esses princípios, podemos fortalecer nossas comunidades e ajudar a espalhar a mensagem e o propósito da nossa missão de maneira mais eficaz. Resumo. Capítulo 3. A ação da Igreja na cidade a partir do ministério do apóstolo Paulo. Neste capítulo, exploramos como o ministério do apóstolo Paulo serve como uma referência valiosa para a atuação da Igreja na cidade. Analisamos suas estratégias, motivações e como ele conseguiu estabelecer 52 novas igrejas no contexto do Novo Testamento. Características do trabalho. Paulo baseou seu trabalho na formação de equipes, reconhecendo a importância do trabalho coletivo. Sua missão era verdadeiramente um empreendimento coletivo, com comunidades autônomas lideradas por colaboradores de Paulo. O maior desafio da pastoral urbana. O maior desafio da pastoral urbana é tornar pública a presença da igreja na cidade, especialmente em um contexto onde a religião é frequentemente relegada ao âmbito privado. Para abordar esse desafio, é essencial construir sobre as ações de Paulo. A igreja se relacionando com a comunidade. A igreja está intrinsecamente relacionada com a vida comunitária, agindo em conjunto para o bem de todos e promovendo uma sociedade cristã e equitativa. A evangelização é parte integrante dessa relação, levando a comunidade a obedecer aos mandamentos do Senhor e dar sentido à sua existência. Motivações missionárias de Paulo. Paulo era motivado por várias paixões e convicções, incluindo paixão por Cristo. Seu amor fervoroso por Cristo o impulsionou a compartilhar o Evangelho. Paixão pela Igreja. Seu amor pela Igreja demonstrou sua dedicação à missão de Cristo. Convicção do seu chamado. A convicção de que Deus o havia chamado para ser apóstolo foi um dos motores de sua missão. Necessidade das pessoas. A visão de que o mundo precisava do Evangelho e sua compaixão pelas pessoas o motivaram. Convicções teológicas. Sua sólida compreensão teológica o guiou e ajudou a permanecer firme em sua missão. Estratégias missionárias de Paulo. Análise das viagens missionárias. Paulo fez 3 viagens missionárias e suas estratégias incluíam: pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Paulo enfatizava a importância do poder do Espírito Santo na pregação, compreendendo que apenas a palavra com o poder divino poderia transformar vidas. Dependência na Bíblia e no poder de Deus. Paulo reconhecia a necessidade de equilibrar a compreensão da Bíblia com a dependência do poder de Deus para um evangelismo eficaz. Portanto, ao analisar o ministério de Paulo, podemos aprender valiosas lições sobre como a igreja na cidade pode atuar de maneira eficaz, sendo motivada por um profundo amor por Cristo, comprometimento com a igreja, convicções sólidas, compaixão pelas necessidades das pessoas e uma abordagem equilibrada entre a Bíblia e o poder de Deus. Isso nos capacita a cumprir a missão de proclamar o Evangelho e transformar a sociedade. No capítulo sobre plantação de igrejas, enfatiza-se que Paulo foi seletivo ao escolher as cidades onde investir na fundação de novas igrejas. Ele optou por centros estratégicos, como Listra, Antioquia da Pisídia, Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma, em vez de cidades pequenas.
A estratégia de Paulo visava criar bases missionárias em cidades-chave para a disseminação do Evangelho. Ele organizou os novos convertidos em igrejas locais e integrou-os na comunidade local. Paulo investiu na formação de lideranças locais para garantir a continuidade do trabalho missionário. Esse modelo de plantação de igrejas e capacitação de líderes locais é visto como uma estratégia eficaz que pode ser aplicada hoje. O apoio estrutural da Igreja de Antioquia é destacado como um exemplo importante. Antioquia desempenhou um papel fundamental no início da história do cristianismo e foi a primeira igreja gentia. Paulo e Barnabé foram enviados de Antioquia em missões e retornaram para relatar seu trabalho, enfatizando a importância do apoio da igreja-mãe. A formação de liderança é enfatizada, e a importância de identificar, treinar e apoiar líderes para o crescimento da igreja é destacada. A estratégia de Paulo de formar lideranças locais fortaleceu as comunidades e garantiu a continuidade do ministério. O texto também discute as razões pelas quais as pessoas chegam à igreja, incluindo influência social, interesse em sinais e milagres, status, benefícios pessoais e busca pela salvação. Esses motivos são usados para enfatizar a importância de investir em discipulado e formação espiritual. A seção sobre líderes destaca que os líderes devem ser descobridores de novos líderes, observando, ensinando e desenvolvendo talentos. Um bom líder motiva e ajuda as pessoas a alcançarem seu potencial máximo. Para escolher líderes, o texto sugere a importância da fidelidade nas pequenas coisas, observar aqueles que trabalham nos bastidores e buscar orientação divina por meio da oração. Reconhecer e elogiar os líderes escolhidos é fundamental, e a liderança é vista como uma parte crucial da estratégia de missões baseada nos princípios bíblicos. O texto conclui que, com a liderança adequada, as igrejas. Agora, apresento os 4 temas para os alunos refletirem. Tema 1. A estratégia missionária de Paulo e a formação de liderança. Pergunta: como a estratégia missionária de Paulo, incluindo sua ênfase na formação de líderes locais, pode ser aplicada nos dias de hoje para fortalecer o movimento missionário? Tema 2. Motivações missionárias de Paulo e sua relevância hoje. Pergunta: quais foram as principais motivações missionárias de Paulo, e como podemos aplicar essas motivações em nosso serviço missionário atual? Tema 3. Como identificar e capacitar líderes eficazes? Pergunta: quais são os princípios-chave para identificar e capacitar líderes eficazes nas igrejas e comunidades cristãs? Tema 4. O papel do poder do Espírito Santo no evangelismo. Pergunta: como o poder do Espírito Santo desempenhou um papel importante na estratégia missionária de Paulo e por que é essencial no evangelismo atual? No início da próxima aula, apresentarei a resposta dos temas. Se você está gostando deste conteúdo e deseja nos ajudar a crescer, por favor, clique no botão de like logo abaixo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais vídeos interessantes e úteis para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela sua ajuda e pelo seu apoio contínuo. Deus os abençoe.